Glória a Deus, irmãos. A última palavra sempre é dele. Os médicos são importantes, a ciência é muito importante, mas a última palavra ainda é dele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, irmãos? Palavra de Deus. Alguém já leu alguma vez Hebreus, irmãos? O livro de Hebreus todo? Alguns acham que o livro de Hebreus é escrito pelo apóstolo Paulo, outros dizem que foram outros escritores, até Apolo, alguns acreditam que foi Apolo que também escreveu uma parte de Hebreus, mas ninguém sabe, irmãos, exatamente quem escreveu, né, de forma humana, mas nós sabemos que foi o Espírito Santo de Deus. Então já aproveita aí, estamos falando de Hebreus, abre em Hebreus capítulo 11, e nós vamos falar hoje de um assunto muito importante: convicções de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1, e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos agora, Deus, que o Senhor esteja sobre nós mais uma vez, porque é um privilégio para nós falarmos da Tua santa palavra, Deus. A Tua palavra é santa, ela é eficaz, ó Deus, e transforma a nossa vida, Pai. A Tua palavra traz cura para nós, ó Deus. Então, Espírito Santo de Deus, ministra agora em nossos corações a Tua verdade. Fica conosco neste tempo, Pai, e que possamos sair daqui cheios do Teu bálsamo, Senhor, do Teu refrigério, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Quem achou, diga achei. É muito conhecido esse texto, Hebreus capítulo 11. E o texto diz assim: ora, a fé não foi, irmãos. A fé é. O escritor já começa dizendo para nós que a fé é tempo presente. Esse texto que foi escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente, mas ainda diz para nós que a fé é. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Até aqui. Irmãos, hoje eu preciso que você realmente, eu vou precisar muito da sua atenção. Nós vamos tentar ser breves, né, do horário, mas eu sei que a palavra de Deus vai estar dentro do nosso coração. E queridos, o tema dessa mensagem então, como vocês podem ver, é convicções de fatos que não se veem. É quando a palavra cria o fato em nossa vida e depois a nossa fé responde a esse fato. Esses dias nós estávamos conversando, estava na casa da Vitória, a gente estava lá e a Júlia falou algo para mim ali, que o Espírito Santo na hora falou comigo sobre isso que nós vamos pregar na quinta-feira. Irmãos, a fé é certeza e nós temos a convicção dos fatos que ainda nós não vemos, mas vai acontecer na sua vida. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então, irmãos, a Bíblia nos diz que quando Pedro, certa feita, curou um paralítico lá na Porta Formosa, em Atos capítulo 3, o povo começou a olhar para Pedro, achando que ele que tinha curado aquela pessoa que estava passando por necessidade, por problemas, né? Ele era paralítico. Só que Pedro uma hora falou: não olhem para mim, não fui eu quem curou ele, foi Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém, querido? A força que não é de nós, não vem de nós. A cura não vem de nós, a transformação não vem de nós, a mudança não vem de nós, vem dele, apenas de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém, queridos? Então Pedro disse: não olhem para mim, olhem para ele. É Jesus Cristo quem cura. E igreja do Senhor, é Cristo que opera milagres, ainda é Cristo que transforma vidas, ainda é o próprio Cristo que age na minha vida e na sua vida. Não existe eu fazer alguma coisa, o pastor Enzo não consegue fazer nada, é somente Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então nesta noite, não olhe para homens, não olhe para pessoas, mas apenas para Jesus Cristo, o Rei da Glória. Irmãos, o livro de Hebreus, então, na verdade o autor de Hebreus, ele nos apresenta uma das definições mais profundas da fé. Ele começa dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. E esse texto então revela para nós duas verdades. Primeiro, que a fé então
envolve uma certeza do que vai acontecer, do que Deus prometeu, é que vai acontecer. E também esse versículo nos diz que essa certeza é baseada em fatos. Vocês conseguem tentar pensar e imaginar assim, mas como assim, pastor Enzo? Como é que a minha fé pode ser transformada em fatos? Porque fatos é uma coisa que eu tenho que ver. Eu preciso pegar, eu preciso ver aquilo acontecendo para eu realmente entender, compreender. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção de fatos do que ainda a gente nem está vendo. Então, irmãos, o que são esses fatos que não se veem? Você já se perguntou quando leu o texto de Hebreus? E é isso então que a gente compreendeu hoje. Que fatos são esses? Primeira coisa para nós nessa noite, irmãos, é que o fato, para nós, ele nasce da palavra de Deus. Amém, irmãos? Não tem como mudar para nós que somos cristãos. Fato para nós é o que Deus nos fala, ainda hoje, alinhado com a palavra de Deus e principalmente, é claro, pela sua palavra já escrita a nós. Mas fato para o mundo físico, fato para o mundo moderno, né? É quando ele tem algo real, aquilo que ele consegue ver, aquilo que ele consegue pegar. Isso para as pessoas no mundo, isso é um fato. Mas, irmãos, biblicamente para nós, o fato é aquilo que nasce da palavra liberada de Deus. Aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor determina, isso vai ser um fato na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então essa palavra, quando nós falamos que a palavra de Deus foi liberada, quantas vezes você já ouviu pastores pregando? Deus liberou uma palavra, Deus tem uma palavra. Então, irmãos, quando isso acontece, essa expressão, essa palavra de Deus liberada, ela vem de uma expressão hebraica chamada davar. E davar, irmão, significa então uma palavra que gera uma ação. Então toda vez que nós falamos Deus tem uma palavra liberada, essa palavra davar significa que essa palavra de Deus vai gerar uma ação, vai acontecer algo, vai ocorrer alguma coisa. E isso nós vemos desde o Gênesis, irmãos. Gênesis capítulo 1, Deus disse lá, né? E haja luz, e houve luz. Porque quando Deus fala, o fato acontece. Quando Deus determina, vai acontecer, porque virou um fato. E vejam então, irmãos, primeiro veio a palavra. Não tinha nada, irmãos, o mundo, não existia mundo. E alguns cientistas dizem, né, como é que pode o mundo ser criado, irmãos? Só Deus pode criar um mundo. Só Deus pode criar algo do nada. Porque a maioria dos cientistas dizem que do nada nada se cria, mas o nosso Deus pode criar algo do nada, irmãos. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus. A ciência diz que do nada nada se cria, mas para Ele tudo é possível. Então primeiro vem a palavra, depois vem a ação e depois a realidade estabelecida. A gente tem que começar a ler a palavra de Deus, começar a compreender que nós somos diferentes e vamos viver de forma diferente nessa terra. Primeiro Deus fala, depois Ele realiza e depois Ele vai estabelecer. Porque, irmãos, quando Deus fala, não sai apenas som da boca do Senhor. Quando Jesus falava com os discípulos, com as pessoas, não era apenas o som da sua boca que saía ali, mas quando Ele falava saía poder, realização, criação, transformação, porque Ele é a palavra de Deus. Vocês sabiam disso, irmãos? Que o próprio Cristo, Jesus, é a própria palavra de Deus. Vocês podem ler em Apocalipse isso. Jesus é a própria palavra. Quando Deus dizia haja luz, era Jesus ali já transformando tudo. E quando nós lemos Romanos, nada do que a gente vê, irmãos, teria acontecido se não fosse pela palavra de Jesus Cristo. Nada. Foi assim na criação, irmãos. Foi assim em toda a história bíblica. Desculpa, eu falei Romanos, mas é João que escreveu isso. João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, tudo que nós vemos, por onde você caminha, as nações, tudo que é formado, tudo veio do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem falou e aconteceu. Então tudo no mundo, irmãos, começou porque Deus falou.
Amém, querido? Você está vivo hoje, porque Deus determinou isso na sua vida, que hoje você estaria aqui. Você está aqui hoje porque Deus falou. Irmãos, a palavra, ela cria o fato. A palavra de Deus cria o fato. A palavra dá origem a uma outra realidade. A palavra é o princípio da realização na nossa vida. É isso que eu quero que você compreenda nessa introdução. Que nada do que acontece em nossa vida vem senão antes ter a palavra de Deus. Segundo ponto, irmãos, a fé não nasce daquilo que nós vemos. A fé, irmãos, não é acreditar em coisas visíveis, porque ninguém precisa ter fé para acreditar que existe um céu lá fora, sim ou não, irmãos? Basta você sair daqui e você vai ver lá o céu está lá, você vai conseguir ver. Mas a fé nasce quando Deus fala algo que ainda nem pode ser visto. É quando Deus traz uma palavra para você que ninguém está enxergando ainda, mas você, por causa da palavra de Deus, você já enxergou aquela pessoa da sua família curada. Você já tem a visão daquilo que Deus está transformando aquela pessoa, aquele filho, aquele parente que está nas drogas, porque Deus te liberou uma palavra, você já consegue enxergar, você já consegue ver aquela pessoa transformada. Queridos de Deus, a fé, ela se apoia na palavra antes da evidência. O mundo quer evidência, mas nós temos a palavra de Deus antes da evidência. A fé se apoia na promessa antes da manifestação. Por isso que nós lemos aqui, que nós temos a convicção de fatos que ainda não se veem. É por isso que eu e você vamos viver de maneira diferente nesse mundo, irmãos. É por isso que muitas vezes estamos sem dinheiro, mas pela fé nós cremos que o Senhor vai nos abençoar, e até o final do mês Deus vai fazer em nossa vida. E Ele faz, Ele é fiel. É por isso que tantas vezes você vai participar de coisas que as pessoas estão determinando já, esse não tem mais jeito, aquela pessoa não vai nunca mudar de vida, mas alguém orou por você, e viu, por causa da palavra de Deus, que você seria transformado. Essa é a fé. Então uma coisa é certa, igreja e a fé, o fato existe, não porque o mundo, a gente está vendo as coisas no mundo, mas é porque Deus falou. Ainda você não vê, ainda você não toca, mas Deus já liberou a sua palavra. Irmãos, nós vamos falar agora sobre Tomé. A palavra de Deus no Novo Testamento que Tomé, ele queria Jesus ressurreto. Ele era discípulo de Jesus, irmão, sim ou não? Era ou não era? Sim. E quantas vezes vocês acham que Jesus falou para os discípulos, entre eles Tomé, que ele ia ressuscitar? Ele ia morrer, mas ressuscitaria no terceiro dia. Quantas vezes vocês acham? Foram 3 anos, irmãos, aproximadamente, de ministério de Jesus com seus discípulos. Ele dizia várias vezes: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Se Jesus falou, vai acontecer. A palavra já tinha sido liberada por Jesus. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A ação então já estava sendo executada por Jesus. A realidade já estava sendo estabelecida por Jesus. Aquela atmosfera da ressurreição. E qual foi então a realidade para aqueles discípulos e para as pessoas que ali estavam? É que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou porque Ele falou o que ia acontecer, irmãos. Ele disse que isso ia acontecer, Ele falou, então vai acontecer. Mas quando contaram isso para Tomé, ele não ficou feliz, Jesus ressuscitou, não. Ele disse: se eu não vir o Jesus ressurreto, se eu não tocar nele, ele é marrento, disse assim ainda: de modo nenhum crerei. Tem gente assim na igreja, irmãos? Tem gente assim hoje na igreja? Eu não digo só na igreja Yahvé, mas eu digo em todas as igrejas. Eu só vou fazer uma coisa na igreja se o Senhor, se eu ver realmente o Senhor. Ai, querido, Ele disse isso: se eu não vir, se eu não tocar, de modo nenhum crerei. Então Jesus disse para ele: Tomé,
bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado Tomé, você só está crendo em mim porque está vendo, mas bem-aventurados esses que não me viram e creram na palavra, e creram no que eu disse, Tomé. Tem muita gente incrédula nas igrejas, e está chamando hoje nós nessa noite para voltar a crer como antigamente. Deus está chamando você de novo para crer como você cria antigamente, irmãos, quando você começou na fé. E Tomé creu, irmãos, depois que ele tocou em Jesus, tocou na ferida de Jesus, mas ele precisou constatar. Mas Deus tem algo a mais para mim e para você. Você não precisa tocar nele, você só precisa da palavra dele. Se ele falou, vai acontecer. Que fé, irmãos, é confiar na palavra antes da evidência. É muito bonito falar quando a pessoa já está curada, mas e quando Deus fala para você algo que ele vai ser curado, você vai ter que exigir fé. Fé. E muitas vezes, irmãos, nós queremos sentir algo para acreditar. Ai, se eu não senti um arrepio no culto hoje, é porque Deus não falou. Deus fala sim. O problema é que a gente está numa geração de dopamina, irmãos. A gente está dopaminado de coisa de rede social para todos os lados, e isso da palavra. Perdemos tempo com assuntos do Brasil, de política do Brasil. Quanto tem irmãos nossos aqui, até hoje é assim. Perde 1, 2 horas, eu ouço 5 minutos, irmão, já fala, Deus abençoe o Nicolas, amém, amo o Nicolas no Brasil, mas é 5 minutos, porque é a palavra que vai me sustentar. E eu amo que tenha pessoas na política, amém, queridos? Tem que ter cristãos na política, cristãos, mas eu não posso viver por sentimentos, irmãos, eu vivo é pela fé que nós temos que viver. Muitas vezes então nós queremos sentir algo, sentir alguma coisa, um arrepio. Não, hoje o culto foi abençoado, hein, pastor? Nossa, que benção. Hoje eu senti. Não, e vai ter dia que você não vai sentir, mas vai ter dia que a palavra vai entrar no seu coração. Você vai sair até mudo da igreja, calado, mas quando chegar na sua casa, você vai falar, Deus falou comigo hoje. Hoje Deus liberou uma palavra. Irmãos, então não é a força interior de Pedro, como a gente falou no início, e também agora quando ele andou sobre as águas. Vocês lembram disso, irmãos? Vocês acham que foi a força de Pedro? Tem gente no século 21 que acredita que se nós tivermos uma energia dentro de nós, a nossa força, uau, vai acontecer. Não foi Pedro, irmãos, não foi a força de Pedro, não foi a força da crença dele, foi Jesus que fez ele andar sobre as águas. Foi a palavra de Jesus, tanto que ele, antes de Jesus não falar, vem lá para ele, venha Pedro, ele não foi. Se ele era tão forte assim, se ele acreditasse tanto no que ele achava que ele poderia ser, por que ele não foi? Ele, mestre, se é você que está aí em cima do mar, manda que eu vá ter contigo. Ele falou, e o Senhor disse, vem. Através da palavra de Jesus, vem, ele foi. Se Jesus está falando para você algo, irmãos, obedeça. Mas não é a sua força, é Ele quem faz o milagre. Se Pedro esperou, ele estava ali no barco, né? É um fantasma, não sei se é fantasma, mas se é o Senhor, diga para eu ir. Aí Jesus falou, vem Pedro, e aí ele foi. É a palavra de Deus que te sustenta, irmãos. É a palavra de Deus que faz você andar sobre as águas, mesmo nos piores dias da sua vida. É Ele quem vai te sustentar. Por isso, irmãos, repita comigo isso. Quando a palavra e a fé se encontram, o poder de Deus se manifesta. Primeiro vem a palavra e depois a fé. E daí sim, esses dois juntos, unidos, vai se manifestar o poder de Deus. Irmãos, vocês lembram do centurião? Foi ter com Jesus. Um dos servos do centurião estava mal, doente, na casa desse centurião. E ele encontrou Jesus pelo caminho. Ele disse, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Está lá em Mateus capítulo 8. Eu não sou digno, Jesus, que o Senhor entre na minha casa. Olha os irmãozinhos lá, tá? Glória a Deus, né? Voltando aqui. Então o centurião chegou a Jesus e falou, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E ele disse uma coisa para Jesus, basta o quê? Uma palavra que o Senhor libere, e o meu servo vai ser curado. A gente precisa de tantas coisas de hoje em dia, né, irmãos?
Ai, se não tiver rede social hoje na igreja, as igrejas não vão fluir. Ai, se não tiver não sei o que. Irmãos, primeiramente a gente depende da palavra de Deus. Amém, queridos? E eu me lembro até uma vez que a gente estava tão feliz na igreja. Não, pastor Davi, temos que fazer mídia, temos que colocar isso na igreja, e não sei o que. E ele falou: filho, eu vou ensinar uma coisa para você, dependa só da palavra de Deus, não dependa de nada além disso. Se tiver, amém. Se não tiver, é a palavra que vai fazer acontecer. Nunca mais esqueci, né? É cada uma, mas é bom, irmãos. Pedro teve esse entendimento aqui. Ele compreendeu que a palavra de Jesus era suficiente. Você precisa compreender isso, irmãos. Tem muita gente falando o contrário sobre a sua vida. Amigos, familiares falando que não vai dar certo você aqui em Portugal. Mas quem é que mandou você vir aqui? Não foi Jesus? Você não orou? Se foi Jesus, Ele vai te sustentar. Se foi Jesus Cristo que deu essa palavra para você, se foi Ele quem te chamou, Ele disse: venha, aguenta firme, porque Ele vai te sustentar e você vai ainda andar muito sobre as águas, se é que já não tem andado. Jesus falou, e então o fato foi criado ali. O servo daquele centurião estava distante, irmãos, da onde o centurião estava com Jesus, mas bastou falar uma palavra, e quando o centurião chegou na sua casa, então já tinha acontecido o milagre, porque primeiro é a palavra, depois a fé, então a atmosfera se estabelece em bênção. A gente vê na palavra de Deus também Marta e Lázaro. Lázaro já tinha morrido há 4 dias. E quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, a Marta argumentou com Jesus, né? Senhor, já cheira mal. Ela queria, né, Senhor, se o Senhor tivesse chego antes, mas o Senhor teve que dormir em outro lugar ainda antes de vir para cá. O Senhor não amava o meu irmão, Jesus? O Senhor dizia que amava o meu irmão, mas agora já está cheirando mal. Não tem mais jeito, Jesus. O Senhor está perdendo o seu tempo aqui, Jesus, com meu irmão. Tem muita gente falando para vocês: pastor, não tenha mais. O Senhor está perdendo tempo com algumas pessoas. Eu já ouvi isso, irmãos. Mas quando Jesus libera uma palavra, quem sou eu para ser contra a palavra dele? Eu ainda creio num Deus que transforma. Eu ainda creio no poder do Evangelho, que transforma vidas, transforma o judeu, transforma o grego, transforma os gentios. O Evangelho transforma, irmãos. Mas a Marta disse isso para Jesus. Mas a razão dela estava correta, né, irmãos? A razão. Quantas vezes quando você olha para o seu cenário, quando você olha para a sua vida aqui em Portugal, você começa a pensar: não tem mais jeito. Ih, esse negócio já está cheirando mal. Esse negócio já não vai mais dar certo. Deus falou, mas a Marta estava assim. Mas Jesus respondeu uma coisa para ela. E Jesus está falando para você nessa noite: se você crer, você vai ver a glória de Deus. A palavra está criando o fato, mas não adianta, a pessoa vai ter que crer. Jesus estava mostrando para ela que existe uma dimensão acima da lógica humana. Irmão, Jesus não é contra a razão, porque Jesus, ele vive além da razão. Cuidado em andar com pessoas, irmãos, que são até cristãos. Teve um tempo da minha vida, quando eu comecei a fazer teologia, que eu estava ficando racional demais. E quem estuda teologia sabe disso. Começa a achar demais. Mas depois, quando você começa a aprofundar nas experiências com Deus, na palavra de Deus propriamente dita, você vai começando a ver que Deus é acima da razão. Não, porque isso que aconteceu há 2000 anos atrás, isso não vai acontecer conosco. Tem crente que fala isso, irmãos. Você conhece pessoas no seu trabalho que diz que Deus não age mais. Sabe por quê, irmãos?
porque elas só estão procurando coisas racionais. Mas durante a semana, irmãos, eu procuro coisas que vai alimentar a minha fé. E eu conheço crianças, irmãos, que eu vou falar mais um pouco disso depois, desde os anos 2000 e pouquinho, que tinham câncer, do pior estágio, e ainda essa pessoa está viva ainda, porque ela creu na palavra do Senhor. Corra, irmãos, de pessoas que só querem viver de forma racional. Sai fora, porque vai contagiar, irmão, sabia? De forma negativa a sua vida. Agora eu vou apresentar alguém para você que vai falar algo que vai além da lógica, além da razão, que diz para mim e para você: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aí, com quem que nós vamos ficar? Com aquela pessoa que diz isso já foi há 2000 anos atrás. Olha as histórias de Gênesis, então há 4000 anos atrás. Ou você vai ficar com o Rei da Glória, que diz: se você crer, vocês vão ver a glória de Deus. É a gente que vai escolher. Igreja do Senhor, Deus não é contra a razão, mas Ele vive além. Quando nós somos governados apenas pelos nossos sentidos, irmãos, a gente limita aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Ele quer fazer. Quantas pessoas conheço, e dói em mim isso, irmãos, que Deus falou, Deus criou o fato, a pessoa olhou e falou: não é para mim, não vou dar esse passo mais, eu tenho medo. E estão lá, definhando cada vez mais, definhando cada vez mais. Mas, irmãos, quando somos governados pela fé, a gente experimenta a glória de Deus. Vocês lembram da viúva de Sarepta? A viúva também tinha apenas um punhado de farinha, um pouquinho de farinha, um pouquinho de comida, e ela disse assim: eu vou preparar a última refeição para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Talvez sejam os seus pensamentos nesses últimos dias. São as últimas semanas em Portugal, últimos meses. Era o nosso pensamento. São os últimos meses em Portugal. Vamos fazer as últimas viagens e depois vamos embora. Mas quando Deus traz a palavra e transforma a palavra, então cria o fato, vai depender de mim, vai depender de você. Ou você crê, ou você olha aquele ambiente sendo transformado e você fica: dou valor à razão ou à palavra de Deus? Você dá valor à razão ou à palavra do Senhor? O que você tem dado valor ultimamente? Aquela mulher então enfrentou um grande conflito quando o profeta disse para ela: não, você não vai fazer comida para você e para o seu filho, você vai fazer para mim primeiro. Hoje em dia, né, meu Deus, os pastores fizessem isso, ainda mais, come um pouquinho mais ainda, né? Eu acho que o profeta aqui comia pouco até. Estou a brincar, irmãos, mas dependia dela. A palavra de Deus tinha sido liberada. O profeta foi enviado pelo Senhor para lá, para uma terra totalmente pobre, cheio de fome naquele lugar. E Deus disse que o profeta seria alimentado por uma mulher viúva. Então a palavra foi liberada, mas dependia dela, irmãos. Dependia dela crer naquela palavra. Razão ou fé? Era o conflito daquela mulher. O conflito. Medo ou obediência? Será que eu parto para a escassez ou para a promessa de Deus? E graças a Deus que você sabe a história, né, irmãos? Ela não escolheu a razão. Não escolha a razão. Não escolha a razão. Não escolha a razão, igreja. Escolha o caminho da fé. Não é fácil, irmãos, porque eu passo por isso todas as vezes, todos os dias, todas as semanas. A Bíblia, irmãos, declara para nós que para aquela mulher, na casa dela, nunca faltou mais comida na casa dela. Quanta gente que eu conheço que deu valor para a razão. Deus falou, Deus mostrou, Deus criou o fato, Deus criou o ambiente.
mas a razão infelizmente venceu. Nós vemos também na história de Abraão, já daqui a pouco estamos encerrando, irmãos. O maior exemplo para nós de fé é a fé de Abraão, é a fé hoje. Deus pediu Isaac, irmãos, como sacrifício. Vocês conhecem a história. Depois de anos sem ter o seu filho, o seu próprio filho, Deus vem e pede para Abraão: eu quero que você sacrifique o Isaac. Aquilo que você tem de mais precioso, aquilo que você esperou tanto tempo, Abraão, eu quero que você sacrifique ele para mim. Eu creio, irmãos, do fundo do coração, que Abraão realmente é um homem de fé, porque eu, como pai, não sei se eu teria essa coragem. Hein, pai? Você teria essa coragem? Caminhar com seu filho? Vou dar um exemplo aqui: subir a Serra da Arga ali, porque Deus falou algo assim para você. Naquele caminho, seu filho pergunta: pai, o senhor sempre leva o cordeiro, o animalzinho para ser sacrificado, mas cadê o animal? Você teria coragem de falar para ele: é você que vai ser sacrificado? Que fé esse homem tinha, porque ele sabia que Deus ia livrar. Ele sabia que Deus, até depois de morto seu filho, se assim acontecesse, Deus poderia ressuscitar ainda seu filho. E, irmãos, quando nós falamos de sacrifício, é terrível, irmãos, porque não era apenas o facão ali para imolar o filho. Depois do sacrifício, o povo hebreu ainda tinha que queimar o animal, né? No caso ali seria o filho. Você consegue imaginar isso, irmãos? Olhe para o seu filho agora. Você teria coragem, irmãos? Imolá-lo e depois queimá-lo. Mas ainda assim, eu creio que o Abraão, ele tinha fé, que mesmo depois de tudo isso, se acontecesse, que Deus ainda poderia trazer o Isaac de volta. E na hora que ele realmente foi lá, para o alto mesmo, um anjo apareceu e falou: não, Abraão, não precisa mais. Agora Deus sabe, o Pai sabe que você é um homem de fé. E quando chegou então o momento do sacrifício, aquele cordeiro, o anjo apareceu, interrompeu, e um cordeiro foi colocado no lugar ali. Você sabe a história. Mas é interessante, né, irmãos? A fé. Tudo isso aconteceu porque Abraão creu antes de ver. Talvez hoje exista uma promessa de Deus guardada dentro do seu coração, igreja Yahvé. E promessa guardada, tem muita gente que vai falar contra você, contra a sua vida. O diabo vai fazer de tudo para tirar você da promessa. O diabo vai usar pessoas que você tanto ama, para você sair do caminho da promessa. O diabo vai usar pessoas que você tem tanto carinho por ela, e ela por você. Ele vai usar tudo. Talvez, irmãos, hoje também exista uma oração que você tenha feito há anos, por uma causa. Talvez hoje você também sinta um sentimento de incredulidade. Talvez ainda você goste de racionalizar tudo. Mas Deus está chamando a igreja Yahvé para crer antes de ver. Não é fácil, irmãos. Tem uma história que eu conheço, irmãos, e não é história que a gente vê pela internet, é uma história que eu conheço, de dois homens no Brasil. Na época da Copa do Mundo, Campeonato do Mundo, como se diz em Portugal, né? Ano de 98, na França. Tinha dois homens no Brasil que estavam com cancro, com câncer. Um desses homens era dono de um hospital, dono de uma rede de hospitais no Brasil. E o outro homem era dono de uma padaria, de uma pastelaria, lá no centro de São Paulo. Moravam distantes um do outro. Mas o interessante é que o homem que era dono de hospitais, racional demais, ele precisava ver as coisas acontecerem, como no hospital acontece de tudo, ele não cria. Falavam de Deus para ele, mas ele não cria.
Falavam da palavra do Senhor para ele, ele não cria. Enquanto isso, o outro, que também não era cristão, mas ele tinha um primo que começou a pregar para ele e falar que Jesus podia curar ele, e falar que Deus podia transformar aquela situação. E esse rapaz, que o câncer dele era muito mais grave do que o do outro, começou a retroceder aquele câncer. Cada vez que ele dava um passo de fé, que ele cria no Senhor de verdade, na cura, porque foi pregado para ele de um Deus que cura, e Deus tinha uma palavra de cura para ele. Irmãos, quando Deus libera a palavra, o fato já foi transformado. E esse aqui então, até hoje, irmãos, ele está vivo. Infelizmente o outro, ele faleceu. Mas qual é a diferença, irmãos? Eu sei que o nosso Deus é soberano, mas eu não sou soberano. Eu não sou, você não é. E por isso que quando Deus soberano fala, a gente precisa realmente ter fé e crer que Deus já fez em nossa vida. Deus é soberano, nós não. Então a pergunta não é se Deus continua poderoso. A pergunta é: você vai continuar sendo governado pelos seus sentidos? Você vai continuar sendo governado pela mente racional? Eu me lembro que antes de vir para Portugal, eu estou pregando para mim mesmo, tá, irmãos? É para mim mesmo e para vocês depois. A gente queria tanto fazer casamentos, fotografias de casamento em Portugal, mas como é que portugueses vão confiar no nosso trabalho, a gente estando ainda no Brasil? E nós oramos. Eu falei, e a gente falou assim: se for de Deus, alguém vai nos contratar no mês seguinte para a gente fotografar daqui 1 ano em Portugal. Meses depois, a fé era tão grande que aconteceu, irmãos. Um menino me chamou, chamado Yuri: Enzo, gostei das fotos de vocês na internet, a gente quer contratar vocês para o casamento daqui a uns 10 meses, 1 ano, mais ou menos. Porque Deus já tinha falado que ia cumprir, irmãos. E a gente é fé, irmãos. Fé. Eu não contrataria alguém de outro país. Não contrataria. Mas aconteceu. Depende, irmãos, se a gente está realmente ouvindo a palavra de Deus, criando o fato na nossa vida. Então você vai ser governado por quem, igreja? Pela mente racional, pelos seus sentimentos ou pela palavra de Deus? Porque aquilo que domina você vai determinar aquilo que você vai experimentar. Quem é que está dominando você? Quem é que está dominando você? Quem é que está dominando os seus sentidos, seus sentimentos, a sua mente? Jesus disse para Marta: se você crê, Marta, você vai ver a glória de Deus. Eu vou contar um testemunho rápido do meu irmão aqui. Meu irmão tinha 13 anos de idade. Já contei algumas vezes. 13, adolescente. E ele foi uma vez na igreja na segunda-feira de oração, e o pastor Davi dizia: esse menino é fervoroso na oração. Conheceu o meu irmão lá, mas 13 anos para um pastor ver alguém assim. E meu irmão, o pastor Davi conheceu ele lá na semana seguinte. Meu irmão voltou no culto de oração e contou para o pastor Davi na altura que ele estava com um tumor na cabeça, e pediu oração para o pastor Davi orou por ele. Passado alguns minutos, ele falou para o pastor Davi: pastor, minha cabeça está queimando. Eu tinha esqueci o nome que se fala quando forma algumas coisas na cabeça, um carocinho. Ele falou: coçava, e eu não tenho mais. Não tem mais, pastor, está queimando a minha cabeça. Na mesma semana, eu sei que meu irmão e os meus familiares eles foram lá para os médicos, né? 3 médicos para examinar o meu irmão. E, irmãos, eles examinaram de toda forma a cabeça do meu irmão. Não acharam nenhuma cicatriz. Ele só tinha 13 anos, mas ele entendeu que quem dá a palavra é Deus.
ele não agia, ele não vivia pela razão. Ele foi curado. E os médicos, a ciência, que eu tanto respeito, tiveram que ver um milagre acontecendo ali. Se você crê, igreja, você vai ver a glória de Deus. O autor de Hebreus declara para nós, sem fé, ele declara também, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor não diz que é difícil. O autor não diz que é complicado. Ele diz que é impossível agradar a Deus. Porque a fé, irmãos, porque a fé é a resposta humana à palavra divina. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Nós vamos orar.